Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, né? Já estamos aqui com Marco Aurélio Freire, nosso querido professor e também analista político, para a gente falar sobre as novidades, né? O que aconteceu de ontem para hoje e o assunto, a gente começa falando sobre o guia eleitoral. Começou hoje para valer, né? Vocês que acompanham a programação da Rádio Cidade desde cedinho, viu aí que o Jornal da Cidade, já colocaram o tempo na tela ali do Marco Aurélio. Vocês que acompanham a programação da Rádio Cidade viram que o Jornal da Cidade começou um pouquinho mais tarde, 7h25, porque o guia eleitoral começou para valer. Ontem a gente falou sobre a importância do guia, se ele ainda muda voto, não muda, quais são as ferramentas, né, além do guia eleitoral que os políticos têm hoje. E hoje, sexta-feira, a gente faz aí uma análise da edição de rádio, né? Porque a TV vai estrear agora na parte da tarde, meio-dia. Uma da tarde, né, professor? Meio-dia é rádio, 1 da tarde é TV. Muito bem. O que eu observei, professor Marco Aurélio, aqui, algumas pessoas já não entregaram material, né? Isso demonstra aí talvez uma falta de planejamento, não sei. Queria saber qual foi a impressão que o senhor teve dessa primeira edição. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia aos ouvintes, espectadores, né, da Rádio Cidade. É um prazer estar de volta ao Manhã Cidade. Essa semana aqui a gente está acompanhando o Manhã Cidade não mais apenas como ouvinte, mas também participando na bancada. Renata, realmente, a novidade é o guia eleitoral, o momento, né, máximo interessante é que isso está na lei eleitoral, gente. Esse momento estava na lei e essa questão que você coloca é interessante, né? Apesar disso, os partidos tiveram dificuldade, as candidaturas também, né, de entregar material. Então, guias, por exemplo, como o do Guilherme Coelho, que é o candidato ao Senado da chapa da Raquel Lira, não foi veiculado, né? Candidatos a deputado federal e estadual também tiveram esse mesmo problema e é claro que isso deve ser resolvido nos próximos dias, mas faz a gente pensar, né? Como é que essas estruturas de candidatura se prepararam, porque isso está programado na lei eleitoral. Gente, a data, a gente já sabia a data desde o ano passado, ali, desde outubro. Desde sempre. Exatamente. Isso também reforça, Renata, que as campanhas têm reclamado muito, que se qualquer cidadão consegue ver lá no Divulga Candi, que é um site do TSE, do recursos que estão recebendo as campanhas. Não tem muitos recursos ainda. Apesar do fundo eleitoral ter sido ampliado, os partidos ainda não fizeram o envio oficial desse dinheiro para as candidaturas e talvez isso esteja refletindo nessas questões, né, da gente ver a campanha ainda não chegando nas ruas com o volume que ela pode chegar, também ver a questão agora do guia eleitoral. Então, acho que foi um pouco isso. Um partido como o PSDB, que é um partido estruturado, aí daquilo, pode ter sido recurso, pode ter sido também falha na questão do envio. Você sabe que as emissoras precisam receber o material. Tem uma emissora que faz que ela faz o pool, né? Ela organiza. Ela concentra esse material, ela precisa ter o tempo de editar, de montar direitinho, revisar. Exato. E isso tudo os partidos, se não seguir, as emissoras não vão poder veicular dentro do prazo. E aí não entra no ar. Talvez isso agora. É claro que pode ser resolvido, mas é uma falha que é ruim, né? O seu primeiro guia ser mais sobre a falha, sobre a ausência, do que ter sido sobre suas ideias e propostas. Ausência do que presença, né? Mas falando de propostas e ideias... Só uma pausa antes do senhor prosseguir, professor. O Ciro Costa está falando justamente sobre isso. Bom dia. Com um fundo partidário de 4,9 bilhões, é inadmissível um partido político não enviar material para o guia eleitoral. Penso num zelo com o dinheiro público, mas o professor levantou a gente não sabe se eles não fizeram ou não chegaram a tempo, né? Isso, é isso que talvez a candidatura ainda emita uma nota para explicar, mas que realmente falar mais dessas especulações do que o candidato eventualmente tenha apresentado é realmente uma falha e pontua negativamente. Agora, do que houve no guia, né? O que é o primeiro guia? A primeira semana de guia, em geral, é o seguinte tom. Olá, eu sou
Professor Marco Aurélio. É isso. Maravilhoso. Lucas, 10 horas e 8 minutos. Se apresentar, né, professor? É se apresentar. É a apresentação. Os candidatos, eles sabem que o eleitor médio, ele não entrou na campanha. Claro, quem gosta de política acompanha já sites, blogs, a Rádio Cidade, mas o eleitor médio em geral não entrou nisso, então é preciso se apresentar mesmo, dizer quem é. Todo mundo que passou aqui, mesmo alguns, né, mais conhecidos, a gente pediu, fez questão de que se apresente, né, porque nem todo mundo vive essa coisa da política. Às vezes começa a se interessar só nesse período para poder escolher. Escolher, já que dia 2 tem que escolher. Tem que escolher. E aí ocorre isso, os guias foram nessa linha, né? Todos os guias fizeram essa questão. Agora, cada um a seu modo, né? Por exemplo, eu destaco o Danilo Cabral. O Danilo aproveitou, mais do que se apresentar, já foi fazer a cola dele. Ele colou a imagem dele com quem? Com a do Lula. Isso revela a estratégia de campanha. Raquel Lira usou a gestão de Caruaru, que é o carro forte, né, desse primeiro momento da estratégia dela. Olha, fiz em Caruaru, posso fazer mais. Miguel também vai na mesma linha, e Miguel tem a vantagem de ter mais tempo do que Raquel e do que todos da oposição, tirando Danilo. Miguel consegue fazer um programa mais estruturado, um pouquinho pelo tempo maior, mas na mesma pegada, né? Eu sou o cara de Petrolina. Eu fui gestor e tal. A Marília Reis aproveitou para se vincular ao sobrenome. Óbvio que ela tem esse sobrenome, que é um sobrenome de peso na estrutura da campanha da política pernambucana, e consequentemente ela está vinculando isso. Por quê? Porque também se fala muito no Marília, mas tem muita gente aí que não sabe que é Marília Arraes. Então isso tudo é aproveitado. Agora, para montar isso, se apresentar, todo mundo sabe que vai se apresentar. Como se apresentar, eles fazem, sabe o que, Renata? Eles fazem pesquisa. E não é a pesquisa que a gente vê aí por número de intenção de votos, não. É a famosa pesquisa qualitativa. O que o eleitor, e aí é uma pesquisa diferente, ela não quer só saber do número final, ela quer saber principalmente o que o eleitor acha de algumas questões. Então, essa pesquisa não é feita com tanta gente, são grupos que você separa, que você organiza, e você começa a ver as falhas e vantagens daqueles candidatos. Então, nesse sentido, o guia, nesse primeiro momento, foi assim. O Anderson também fez na mesma linha, né, mostrando. O Anderson ainda não mostrou muito Jaboatão. Talvez no guia de TV que usa imagem, aí eu acho que isso vai ser mais forte. Esses 3 ex-prefeitos vão usar muito isso, imagens das suas cidades, para mostrar que essas cidades ficaram muito melhores depois das gestões deles. E enquanto que o Danilo vai colar a imagem do Lula, e a Marília vai fazer essa recuperação da memória, né? Porque o PSB não vai conseguir usar tanto a Arraes, já que a Arraes é a própria Marília. Então, nesse sentido, é nessa linha que começam os guias. Porque quando se fala Arraes, aí já vai automaticamente, né? Vai para Marília, porque isso era uma coisa que o PSB sempre usou, sobrenome, né? O sobrenome forte, forte, Eduardo Campos, Soneto e Arraes, mas agora usar Arraes para o PSB. Então, o PSB está deixando um pouco, vamos chamar assim, a grife Arraes, para puxar aqui pelo Lula. Enfim, a trajetória vai por outro caminho. O João Arnaldo do PSOL tem um programa de 20 segundos, pouco mais. Aí foi mais uma fala, né? Faz mais uma fala, e os outros candidatos são com menos tempo ainda. Realmente aquele guia que a gente já sabe, né? Basicamente começa e termina rapidinho, então tem que ser uma fala mais rápida. E parece que o povo está usando até os últimos segundos, porque quando vai dando o nome ali das coligações, está cada vez mais difícil entender os partidos, né? Ali na velocidade 2 do Zap, não. A velocidade da luz. Deve ser... a velocidade do CREO, número 5. Isso, deve ser. Eu acho que é essa velocidade, porque parece aquele bula de remédio quando faz em propaganda de televisão. Não é a mesma, mas não tá passa bem rápido. Rápido, gente, muito, tá demais. Muito rápido, né? Coligação... Não disse quem é. Mas, enfim, essa é a questão. O Senado, já a campanha do senador também vai na mesma linha. Se o governador não está tão bem conhecido, imagina os senadores. Que é a última escolha do eleitor. Nas pesquisas, né, tem uma parcela grande de gente que não faz a mínima ideia de quem vai votar. Inclusive, o índice ainda... A gente está vendo muitas pesquisas por aí, mas observar que a campanha estadual tem mais de 40%, 45% das pessoas que nem se preocupam, não sabem ainda nem quem são os candidatos realmente. Segundo, para senador isso aumenta mais, vai para 60%, 70%. É por isso que os senadores vão ter mais trabalho, mas os senadores dependem também de quê? Geralmente os senadores dependem da campanha de
governador. Se o governador começa a subir, o senador vai junto. Então, porém, tem que fazer guia, tem que se organizar, daí a falha do Guilherme Coelho, né? Que vai ser interessante. Eu queria ver o guia dele, e vamos ainda aguardar como é que vão ser, porque ele foi também, assim como o Miguel, o primo dele, ele já foi prefeito de Petrolina. Será que vai usar a imagem de Petrolina? Como é que vai ser isso? Eu acredito que sim, porque na participação dele aqui foi só o que ele falou, inclusive assim, uma fala mais voltada para o gestor, não para senador. Entendeu? Para o executivo do que para o legislativo, né? Do que para o legislativo, exatamente. Então, porque eu fui prefeito, porque eu sei transportar água, sabe? Um discurso muito para quem é a majoritária, né? Majoritária, executivo. Bem, esse é um dos cenários. Então, o guia vem nessa pegada, provavelmente, e outra coisa, a gente começa também a saber quem está com recurso para montar um guia, se o guia não se repete muito, sabe? Quando o guia se repete muito, tem um tempo para ele chegar, você demora alguns dias sim, mas com o decorrer da campanha, os guias vão sendo, obviamente, os programas vão sendo gravados novas questões, pontuações que devem ser feitas, defesas, ataques, mas os guias que estão com menos recursos, eles vão repetindo ali o guia, então a gente vai sentindo que aquela campanha está perdendo fôlego. É uma coisa que dá despesa, gente. É uma equipe de comunicação, né? A gente não fala que é despesa, a gente fala que é investimento, porque o resultado vai ser melhor, não tem para onde correr. A gente só no olhômetro aqui das pessoas que recebem, dos candidatos, a gente percebe a estrutura quando o candidato vem com uma pessoa só para assessoria de comunicação, um fotógrafo, um social media que está aqui filmando, os equipamentos que se utilizam, né? A assessoria que vem junto, quando dá um intervalo, chega ali junto, olha, o senhor esqueceu de falar sobre isso. Então, isso dá resultado, não adianta. Então, tem gente que vem aqui e vem com uma pessoa, senta ali. E às vezes nem é o fotógrafo, é só um assessor mesmo. É só um assessor mesmo, né? Aí tá com o celular, tirando foto. Enfim, a gente consegue, eu estou falando realmente de olhômetro, mas quando tem uma estrutura mais robusta, o resultado vai ser melhor. E o guia é onde a gente mais percebe isso. E hoje nas redes sociais também, né? Isso. O que me chamou a atenção muito foi o Carlos Andrade, né? Que veio aqui, Carlos Andrade de Lima. Esse é o nome dele correto. Que é o do União Brasil, da chapa de Miguel Coelho. Do Miguel, né? Eu estava olhando as redes sociais, que ele disse que até então não tinha redes sociais, né? Inclusive até brincou aqui, disse que quem quiser me seguir no Orkut, né? Que criou por causa disso, e tem que criar, não tem para onde correr. Então é uma estrutura de comunicação, e eu prestei atenção no guia, né, a figura do texto, os jingles, né, a música, tudo isso dá um diferencial. E os candidatos precisam aproveitar isso. Não dá para perder espaço, né? E o mais interessante é que são duas produções, né? Porque você tem um programa de rádio, não é um programa de TV. Não é. E nessa diferença... Só a Rádio Cidade que consegue juntar os dois. E está fazendo escola, porque... E é diferente, a linguagem é diferente. É diferente, né? Quando a gente tá só rádio, e o guia é separado mesmo, né, gente? É rádio, São TV, dois materiais TV. Distintos. Dois materiais, né? Não é como a gente aqui que a gente consegue unificar esses públicos, né? Mas para fazer isso aqui tem toda uma pegada diferente. Para o guia, não. E aí quem está só ouvindo e quem está só assistindo precisa ter a dinâmica, o ritmo. E isso é algo que as pessoas... Porque é aquilo, as pessoas não... Elas, para prestar atenção em algo hoje em dia, precisa ser bom, né? Veja o que a rede social faz. Qualquer coisa, você deixa o feed passar lá do Face, o feed do Instagram, o que seja, você não fica. Então, para reter a atenção, vai precisar ter uma qualidade. O som do rádio vai precisar pegar você rápido. E pela TV, a imagem precisa também te segurar. Consequentemente, tem que produzir. E essa produção depende justamente de criatividade, mas também, né, de um cuidado, uma equipe com muito cuidado para isso. Não é nada mesmo o mau improviso, aparente improviso, ele na verdade é pensado, né? Mesmo quando, né, eu tenho uma... É um improviso programado. Né? Você vê às vezes um candidato que quer parecer mais tranquilo, mais quer parecer descontraído, mais leve, né? Pega ele de bermuda entrando na piscina, mesmo aquilo é pensado. Imagina, no Nordeste tem muito isso, bota um chapéu de couro, vai andar ali, vai andar a cavalo. E isso tudo é pensado. Não tem nada fora de uma campanha que não seja estrategicamente colocado. E se não for,
for improviso em geral pode dar muito errado nessa hora. Mas é isso. O professor, que eu percebi também do Senado, né, também aquela citação que a gente já esperava, né, principalmente da polaridade que a gente vive hoje. A Tereza Leitão dizendo que é a senadora do ex-presidente Lula, inclusive com a fala, né, trazendo Lula na sequência, né, confirmando, e o Gilson Machado dizendo que é o senador do Bolsonaro. Essa pegada vai ser muito interessante, justamente porque eles estão usando, e aí tem um detalhe. Eu disse que geralmente os senadores acompanham os governadores, é verdade. Mas nessa eleição a gente está vendo também os senadores indo direto para o padrinho maior, que é o padrinho nacional. Se os governadores estão se apegando ao presidente, na campanha de presidente, estão se apegando a essa campanha, imagina os senadores. Eles vão fazendo isso também, porque é uma forma de fazer um atalho, uma conexão direta com o público, né? Então, com o eleitor. Então, nesse sentido, agora, aí ficam os outros candidatos que não têm essa premissa, né? Como é que eles vão trabalhar isso, né? Para se colocar no jogo eleitoral. Então, isso é muito interessante também, mas essa pegada, eu sou senador de Lula, sou senador de Bolsonaro, e isso vai ser uma normalidade, uma continuidade aí na campanha, acho que o tempo todo. Pronto, por falar em Lula e Bolsonaro, nessa semana o Jornal Nacional está trazendo uma série de entrevistas com os candidatos à presidência. Na segunda-feira a gente acompanhou a entrevista do presidente Bolsonaro, né, dividiu opiniões sobre, enfim, a condução da entrevista, né, o comportamento dos jornalistas e também do candidato. E ontem teve mais um grande momento. A gente sempre cita os dois porque é o que o Brasil hoje está dividido, né, entre Lula e Bolsonaro. Claro que existem os outros convidados, teve o Ciro Gomes na terça-feira, a Simone Tebet, enfim. Ontem foi o ex-presidente Lula, né, e as pessoas querem, principalmente o pessoal que apoia Bolsonaro, vamos ver se vai ser da mesma forma, né, se as perguntas vão ser feitas daquele jeito mesmo, né, com mais afirmações do que perguntas. E o que me chamou a atenção ontem, eu não vi a entrevista toda, tá, porque eu estava no evento, estou assistindo aos poucos, que eu gosto de assistir todas. Muita gente dizia porque o ex-presidente Lula foi para as redes sociais, depois que ele foi, né, as acusações foram tiradas, de que a Globo deveria um pedido de desculpas a ele, e muita gente achava que ele ia pedir isso ao vivo ao William Bonner, que é a figura da Globo hoje, quando a gente fala em jornalismo. Inteligentemente, na minha opinião, o William Bonner já abriu a entrevista dizendo que o ex-presidente Lula não devia nada à justiça. Meio que quebrou, se ele tinha alguma coisa articulada em relação a isso, deu uma quebrada, né, professor? Foi o que o senhor achou? Isso foi interessantíssimo também, né? Esse momento foi muito interessante. Essa expectativa que o Lula poderia fazer um enquadramento da Globo, e aí a equipe de jornalismo lá da Globo, e aí o William é editor do jornal também, ele não é só o apresentador, gente, ele é o editor do jornal, ele pensa a estrutura do jornal também. E nesse sentido, ele já entrou com essa na abertura, não é isso? Então, na abertura ele diz, olha, o senhor não deve mais nada à justiça, realmente foi uma forma de... É como se fosse, em termos gerais, o pedido esse famoso pedido de desculpa. Se o cara tá armado, dá uma desarmada nele, não tem, né? mais, não vamos discutir isso, tá? E aí, o que ocorreu? Eles trouxeram alguns temas, aí realmente, o tom é um pouco diferente do tom que o Bolsonaro tinha, talvez pelo Bolsonaro ser governo, mas o Jornal Nacional, em relação ao Lula e ao Bolsonaro, me pareceu que foca muito mais no passado do que no futuro. Isso parece muito interessante. Foi muito pautado em corrupção, né? Trouxe logo a ideia de corrupção. E os temas, quando eles foram passeando pelos temas, eu noto esse aspecto. Pensa mais no passado do que no futuro. E é uma linha, né, que eles adotam. Segundo ponto é que o Lula, ele não foi ruim na entrevista, ele não foi mal. Agora, vamos pensar em algumas questões dos números. A audiência foi um ponto a menos, então foi bem parelha, mas a do Bolsonaro foi um ponto a mais na Grande São Paulo, que é onde se mede, né, o termômetro. Segundo, as interações nas redes sociais. O Bolsonaro gerou 9 milhões de interações nas redes sociais, o Lula gerou 15 milhões. Então, as pessoas, teve menos gente assistindo, mas mais interesse. O Ciro gerou 2 milhões. Então, Lula 15, Bolsonaro 9, Ciro Gomes 2. Esse é outro termômetro importante, né? Não é só o Jornal Nacional, mas é o que... É o pós, né? É o pós. E o que ocorre, e a repercussão, isso, né? Se percebeu que o Lula saiu bem, né? E outra, uma coisa que o Lula conseguiu fazer e que é muito próprio dele,
ele consegue se comunicar. Ele falou em picanha, falou em churrasco, falou em cerveja. Ele fala uma linguagem que ajuda muito o povo a se conectar com aquela discussão. E isso, por exemplo, que o Ciro Gomes não conseguiu. Fazer uma avaliação do Ciro Gomes falou questões muito interessantes, importantíssimas, mas o Ciro, ele fala de forma muito técnica e fica distante. Então, acabou o Ciro não conseguindo falar com um determinado eleitor que estava assistindo. Por quê? Porque o eleitor, o ouvinte, o espectador do Jornal Nacional ali, ele muitas vezes não está na campanha, ele não acompanha rede social de candidato, não segue candidatura, tem os apoiadores, mas tem uma turma muito grande que não entrou na política ainda. Por quê? Que é o eleitor, em geral, que está trabalhando, que está cuidando da sua vida e que só vai se preocupar com a eleição depois de setembro. Esse eleitor foi chamado direto, recebeu direto essa sabatina, e é esse eleitor com quem os candidatos devem falar. O Lula conseguiu se comunicar melhor com ele, se conseguiu. Agora, se vai convencer, é outra história, mas que conseguiu se comunicar, se conseguiu. Tá? Esse é um ponto importante aí pro Lula. A outra coisa é que ele conseguiu, ele fez alguns jogos retóricos, Renata, muito interessantes. Numa mesma fala, ele conseguiu elogiar o Fernando Henrique e não bater na Dilma. E isso eu achei muito, é um malabarismo. Para quem acompanha a política, você vê o malabarismo retórico do Lula, é muito interessante. Por quê? Porque perguntaram sobre a Dilma. Muito tempo fazendo isso, né? Muitas candidaturas perdidas. Ele soube Só o que seis, né? Soube onde mexer para poder ganhar a presidência. Exatamente. Inclusive o discurso fez toda a diferença. E, por exemplo, no Centrão não achei que ele foi tão bem. Quando ele falou do Centrão, não tem como, né? Quando, olha, vocês vão fazer essas alianças. Ele tentou sair ali, não foi tão bem. No agronegócio, não foi tão bem também, porque ele poderia ter falado de outra forma, mas aí anima a militância, mas não chega para o centro. Só que o Lula tentou vir mais para o centro. Nessa questão do Fernando Henrique e da Dilma, o que ele fez? Ele falou que que sentaria com o Fernando Henrique, conversaria com o Fernando Henrique, não era um inimigo, tanto eu tô com o Alckmin. Esse argumento é para chegar no eleitor de centro. Ele elogia o governo Fernando Henrique e ao mesmo tempo diz, não, a Dilma teve erros, mas o meu governo será diferente. Ele evita bater nela, reconhece os erros e passa para frente, mas elogia o anterior a ele, que foi o Fernando Henrique. Isso é uma estratégia para onde? Para chegar no centro. O Lula já sabe que a militância está com ele, assim como o Bolsonaro também tem. Professor, tem que furar a bolha. Eles sabem que só com os seguidores deles, eles não vão chegar lá, eles não vão conseguir alcançar o objetivo. E um é ser reeleito, o outro é chegar novamente à presidência. Esse foi o caminho do Lula. O Bolsonaro, na dele, falou muito para a bolha dele. E aí, claro, mantém ela ativa, mas para chegar no eleitor... Tem que ir além. O eleitor de centro, que é um eleitor que, inclusive, tem muita gente que é meio que... nem é Lula, nem é Bolsonaro, mas pela situação que estamos vivendo, pela polarização, pelo clima de segundo turno, no primeiro turno, muita gente está dizendo, não tem tantas candidaturas fora essas duas, então eu vou ficar com uma delas, o menos ruim. Para vir para o menos ruim, eu tenho que ter algum argumento. E para ter argumento, os candidatos têm que ajudar. Então, o Lula veio com... O objetivo do Lula ali era chegar ao centro. Elogios ao Alckmin e principalmente ao Fernando Henrique. Reconhecimento que houve corrupção, mas ele inverteu o jogo. Outra forma, outro malabarismo retórico interessante do Lula. O que ele diz? Olha, ao mesmo tempo ele diz, reconhece que teve corrupção. Ele disse isso logo no começo da entrevista, na primeira pergunta. Reconhece que teve corrupção, mas no meu governo apoiei as estruturas. Vamos lá, PGR... O que cria os mecanismos, né? PGR, Ministério Público, assim. A Polícia Federal não era de amigos, o PGR não era amigo. Ao mesmo tempo ele diz isso. Por que ele fez ali? Reconheceu aquela história da autocrítica do PT, que foi cobrada em 2018 do Haddad, que Haddad se enrolou. Dessa vez ele meio que faz essa... Do mesmo jeito que o Bonner fez, ele fez. Reconheceu a autocrítica, entre aspas aqui. Segundo, ele fala que ele não fez... que ele apoiou as instituições para combater a corrupção. Terceiro, jogou no colo do Bolsonaro, porque em última instância ele está dizendo o PGR de agora não é assim, não foi eleito pela lista tríplice, a estrutura para combater a corrupção não tem investigação. Ele jogou de volta para o Bolsonaro. Então ele tira dele e joga de volta. Para o eleitor médio que não está na política, isso pode fazer sentido, e isso é um ponto para o Lula. Tá? Ele perdeu um pouco no agronegócio, perdeu um pouco
em alguns momentos dali, mas aí, em geral o Lula conseguiu, aparentemente, falar com quem está fora da bolha dele. E isso pode refletir nas pesquisas, mas aí tem que aguardar, né, Renata? Muito bem. 10h27, WhatsApp Cidade. WhatsApp Cidade 9987899.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Bom dia a todos que fazem a Rádio Cidade, também aos ouvintes. Professor Marco Aurélio, Marília Rádio está usando o nome do candidato a presidente Lula. Ela pode? Olha, vai ser uma guerra jurídica interessante. O Lula está na coligação, aliás, o Solidariedade, partido dela, está na coligação nacional do Lula. Pode, não está na coligação local, mas na nacional tá. Em tese pode, mas também pode haver por parte do PSB, que tem uma coligação formal no Estado, representações jurídicas. Acredito que a guerra jurídica não vai ser pequena nessa eleição. Então, resposta para você, poder pode, mas as representações também podem vir por um viés que de repente faça o TRE intervir nisso aí. Mas, pelo menos em tese, pode, porque estão na mesma coligação nacional. Muito bem. O Eric está aqui dizendo: oxe, como é que Lula tem mais engajamento nas redes sociais do que o Bolsonaro? O presidente tem batido todos os recordes de audiência, depois dizer que o Lula não deve nada à justiça, pelo amor de Deus. Mas isso não é a gente o lance que tá da engajamento é o seguinte: o Bolsonaro tem mais engajamento, sempre foi. Mas dessa entrevista, né? Agora, essa entrevista, Eric, a medição de Twitter e todas as redes, as interações do Lula foram 15 milhões, a do Bolsonaro no dia dele 9 e do Ciro 2. Então o problema não é quem tem mais seguidores, é quem falou mais daquilo sobre naquele momento. É a repercussão, É a repercussão. Eric. E quem disse que Lula não deve dar da justiça foi a justiça, não foi a gente, não. E nem o Jornal Nacional. STF. 10h29, professor, hoje tem Cidade Entrevista? Tem, continua a sequência com os candidatos a deputado estadual da região e chegará daqui a pouco aqui às 11 conosco o Francisco da Silva, o herege, que é candidato pelo PTB. Muito bem. 10h29, vamos de